Olá pessoal, tudo bom? Dando prosseguimento ao nosso projeto de lajes, hoje nós iremos para a nossa última etapa, que será o detalhamento e o desenho das nossas armaduras calculadas. Então, só dando uma relembrada no que nós fizemos, nós determinamos vãos teóricos, determinamos vinculações. Com as vinculações, nós determinamos as ações e os esforços que ocorrem nos apoios, os momentos fletores, dimensionamos as armaduras, verificamos as flechas quando necessário e agora falta a última etapa, que é o detalhamento dessa armadura que nós calculamos. Bom, então, inicialmente vou começar aqui com a minha apresentação. Vou pegar só a minha caneta aqui. Bom, então nós iremos falar aí sobre o detalhamento das armaduras. Inicialmente vamos começar a falar sobre as barras sobre os apoios. Ou seja, quem está no nosso apoio é um momento negativo. Essa armadura a gente costuma chamá-la de armadura negativa. Ou seja, são as minhas barras que estarão lá em cima das minhas vigas. Bom, o comprimento então das barras negativas, elas devem ser determinadas com base no diagrama de momento fletor na região dos apoios. Concreto armado 2, a gente vai ver que isso é muito importante. A gente deve colocar aço onde tem tração. E aonde tem tração é onde eu desenho o meu diagrama de momento fletor. No caso de lajes, essa determinação do momento fletor, por ser uma placa, é um pouco mais complexa da gente determinar exatamente qual que é o diagrama de momento fletor. Para tanto, a gente utiliza de algumas simplificações para que a gente não tenha que calcular exatamente qual que é o diagrama de momento fletor das lajes. Bom, em edifícios usuais, em lajes retangulares que não apresentem bordas livres, então estão excluídas nossas lajes em balanços, elas vão ter um detalhamento diferente. Os comprimentos das barras são determinados de forma aproximada. Então, para isso a gente utiliza um diagrama trapezoidal. Então, imaginem aqui que nós estamos com a minha laje, e esse é o momento negativo que ocorre nessa laje, compatibilizado. Nós iremos dar um deslocamento desse diagrama de momentos negativos de AL, e esse diagrama acaba se tornando algo trapezoidal. Isso, se vocês querem saber como que vem esse AL, como que funciona toda essa parte, a gente vai ver em concreto armado 2, porque em vigas nós iremos utilizar demais desse recurso do deslocamento AL. Por ora, vamos suprimir um pouco para focar no que é mais interessante para a gente. Bom, percebam que nós temos um AL e nós temos, considerando que aqui esse eixo seja bem o eixo do meu apoio, um deslocamento de 0,25L e outro deslocamento de 0,25L. O que é esse L? Esse L é o maior entre os menores vãos das lajes adjacentes quando ambas forem consideradas engastadas nesse apoio. Então tem uma laje, outra laje. Fiz a verificação, as duas são engastadas, eu vou pegar o menor LX, que é o menor vão entre as lajes adjacentes, ok? E o menor vão da laje admitida engastada quando a outra for suposta simplesmente apoiada nesse vínculo. Eu tenho uma laje, tenho outra laje, uma engastada, a outra é apoiada, eu vou pegar o LX da laje engastada. Então é assim que eu determino o L. Bom, com base nesse procedimento, então são possíveis 3 alternativas para os comprimentos das barras. Então, nas minhas barras sobre os apoios, eu tenho 3 tipos de detalhamento que eu posso realizar. Eu posso utilizar uma só barra, eu posso utilizar 2 barras, uma de comprimento maior, outra de comprimento menor, ou barras alternadas de mesmo comprimento. O que é mais fácil, o que é mais usual, é apenas uma barra. Se vocês forem ler o texto de projeto de lajes que eu demonstro para vocês, ele vai detalhar as lajes dele com esse tipo de detalhamento com barras alternadas. No exercício que nós iremos fazer, eu vou só utilizar o detalhamento por uma barra só. Bom, quando a gente tem um só tipo de barra, a gente adota o comprimento A1 para cada lado do apoio. Aqui, não achei que ficou bom, não é para cada lado do apoio, é para cada lado do eixo do apoio.
com A1 igual ao maior valor entre. Então, o A1 tem que ser o maior valor entre AL mais LB e 0,25L mais 10φ. O 0,25L é exatamente o valor aí do deslocamento do nosso diagrama de momentos negativos. Bom, só que o que é AL e o que é LB, né? Bom, o AL, isso daí é dado por norma, e ele é igual a 1,5 vezes D, ou seja, 1,5 vezes a altura útil, que é o deslocamento do diagrama de momentos fletores. Isso eu vou explicar com mais dimensão em concreto armado 2. Mas, só para adiantar, isso é para que a tensão que ocorra na minha barra, porque a minha barra ela vai estar sob uma tensão de tração, ela consiga, vamos dizer assim, neutralizar essa tensão com um comprimento maior do que se ela tivesse só interrompida onde finaliza a tração. Bom, meu LB é o que a gente chama de comprimento de ancoragem e a gente vai pegar esse valor com gancho, tá? E isso eu vou só demonstrar o próximo slide, eu vou ir para a tabela 1.5, que são as tabelas gerais aí, para obter esse comprimento básico de ancoragem. É um comprimento que é calculado, mas existe uma tabela que já tem o valor pronto. Nós nem precisamos calcular aí e ficar analisando cada parâmetro desse comprimento básico. Em armado 2, nós iremos já fazer todo esse detalhamento. O φ é o diâmetro da barra. Esse diâmetro da barra foi o que nós dimensionamos na última aula. Bom, para utilizar a tabela 1.5, vocês vão ver que vou demonstrar. Mas já vamos comentar. É necessário que a gente defina se a minha laje ou se a minha armadura está numa zona de boa aderência ou de má aderência. O que seria uma zona de boa e má aderência? Por que surge esse conceito? Bom, para elementos com altura menor que 30 centímetros, eles sempre estarão em zona de boa aderência. Para elementos com altura entre 30 e 60, ele vai ter uma zona de boa aderência e uma zona de má aderência. E para elementos com altura maior que 60, também vai ter uma zona de boa aderência e uma zona de má aderência. Para que serve essas zonas de boa e má aderência? Como que funciona isso? Quando nós vamos concretar um elemento, é natural que ocorra uma exudação, certo? Essa exudação permite que esse concreto na parte de cima seja um pouco mais poroso. E, dependendo do peso, onde ocorre peso, vai ocorrer na parte de baixo, né? Então, ocorre sempre na parte de baixo dos meus elementos. Se a minha barra ela está sobre tensão, então ela está tentando esticar e ela tem peso e ela tem um concreto de maior qualidade, ela vai ter uma boa aderência se comparado com barras que estão acima, que vai ter um concreto um pouco mais poroso e menos peso, então elas vão ter menor aderência. Bom, para lajes, se nós olharmos o nosso exemplo, e garanto que no projeto de lajes, nós só vamos ter zonas de boa aderência, pois a espessura das nossas lajes são todas menores que 30, mesmo a laje em balanço que deu uma espessura um pouco mais elevada do que das outras lajes. Bom, vamos mostrar a tabela 2.5, explicando então a parte de aderência. A tabela 1.5 é a tabela de comprimento básico, comprimento de ancoragem básico. Ela é dependente do tipo de concreto, do tipo do aço, se tem sem ou com gancho, no nosso caso vai ser com gancho, e se a zona é má ou boa. Então vamos pegar aí, pro caso do pessoal do projeto, o concreto é o C25. Com gancho vai dar 26 φ, ok? Então isso daí é um comprimento dependente do diâmetro. Então aqui embaixo já tem uma tabela, tabela de ancoragem básica para o aço CA50. Temos todos os concretos e aqui nós temos os FIs, que são os FIs que nós adotamos lá no dimensionamento das armaduras. Se a condição é boa ou má de aderência, se tem ou não gancho. No exemplo eu vou fazer aí, no meu caso, no caso do exemplo que eu estou tratando, como que obter o comprimento básico de ancoragem através dessa tabela. E esse comprimento é um valor em centímetros. Então, vamos só voltar para a apresentação.
Então, por isso que a gente precisa definir essa zona de boa e má aderência. Dois tipos de barra. A gente faz esse detalhamento, então consideram-se dois tipos de barras, com uma barra sendo A21 e outra barra sendo A22, dado pelos maiores valores entre 0,25L mais AL sobre 2 mais LB, o meu A21, que é o maior comprimento, ou o maior valor entre 0,25L mais AL sobre 2 mais LB, ou 0,25L mais 10φ. E o A22 é o maior valor entre AL mais LB e 0,25L mais AL sobre 2 mais 10φ. Então, é assim que a gente determina os dois comprimentos A21 e A22 das minhas barras quando eu considero dois tipos de barra. Ou barras alternadas de mesmo comprimento. Então, a gente pode adotar barras de mesmo comprimento com valores que o meu A é o A total, que é o A21 mais o A22, que são esses valores aqui que eu determinei anteriormente, ok? Bom, se eu somar A21 mais A22, eu vou obter essa formulação aqui. Simplificando, o meu comprimento total da barra vai ser 3/8 de L mais 20φ mais 0,75 de D. Então, a gente estima o comprimento das barras por essa expressão e posiciono cada uma considerando que o meu A21 é 2/3 de A e o meu A22 é 1/3 de A. Então, ó, só vamos voltar aqui no detalhamento para a gente verificar. Quando a gente calcula um comprimento só de barra, isso a gente não tem problema quanto aos posicionamentos. Quando a gente utiliza duas barras, uma vai ter um comprimento maior, outra vai ter um comprimento menor. Quando eu utilizo barras alternadas, percebam, o meu A21 vai ser 2/3 de A e o meu A22 vai ser 1/3 de A. O meu A21 vai ser 2/3 de A e o meu A22 vai ser 1/3 de A. Então, esses são os tipos de detalhamento. O que eu vou utilizar aqui no meu projeto vai ser um só tipo de barra. Posso utilizar qualquer um? Pode. Eu prefiro que o mais usual é só um tipo de barra. Ah, lembrando, múltiplos de 5. Então, você vai lá fazer o dimensionamento, sempre tentem aproximar essas barras por múltiplos de 5. Barras inferiores, ou seja, as nossas barras positivas, de momentos positivos que vão suportar os esforços MX e MY das lajes. Então, consideram-se que as barras inferiores estejam adequadamente ancoradas, desde que se estendam pelo menos de um valor igual a 10φ a partir da face dos apoios. Na extremidade do edifício, elas costumam ser estendidas até junto às suas extremidades. Então, percebam o seguinte. Ó, se eu tenho em uma laje que ela termina em um apoio, ela vai se estender até qual comprimento? Até o comprimento total da minha viga menos o cobrimento, que eu preciso ter um cobrimento de armadura. E ela sobe com um gancho. Qual que é o comprimento desse gancho? Ele vai ser a minha espessura da minha laje menos o cobrimento de cima menos o cobrimento de baixo. Porque senão esse gancho sai da laje, certo? Então temos que tomar cuidado com o comprimento do gancho. É claro que esse comprimento para lajes, por exemplo, como lajes com 15, 20 centímetros, esse gancho vai ficar um pouco elevado se você considerar a espessura menos os dois cobrimentos. Para esses casos, nós iremos tratar na aula síncrona. Eu vou fazer aí um detalhamento e vou comentar esses tipos de casos de ganchos na aula síncrona, ok? No meu caso, como a minha espessura da laje é bem pequena, 10 centímetros, eu não vou precisar desse tipo de detalhamento. Bom, armadura negativa sobre as bordas apoiadas. Então, a gente precisa desse tipo de armadura, que é uma armadura utilizada para evitar que ocorra uma fissuração excessiva na ligação da face superior da laje com a viga, substituindo aí as antigas armaduras de canto. E para essa armadura a gente não deve adotar espaçamento superior a 33 centímetros, ok? E nessa armadura ela vai ter um comprimento de 0,2 de LX, que vai ser medido a partir da face do apoio. E essa armadura que eu utilizo negativa sobre as bordas apoiadas, ela deve ser maior ou igual a 0,25 do ASX. E o que é o ASX?
é a armadura no centro da laje, que eu vou estar analisando, na direção mais armada. Então eu olho lá na minha laje, por exemplo, a L1 do meu projeto. Ela tem bordas apoiadas e uma borda engastada, que é o caso que a gente tem, né? Aqui, ó, bordas apoiadas e uma borda engastada. Eu vou ter que colocar, então, eu vou ter que olhar o meu MX e o MY dessa laje, ver qual que é a armadura que vai ser a maior dessas armaduras, né? Entre o MX e o MY, calcular 0,25 de ASX e determinar esse comprimento que eu vou utilizar de armaduras negativas sobre as bordas apoiadas. Armadura negativa de laje e balanço, a gente vai fazer ela na aula síncrona. Então, para armaduras negativas de laje e balanço, o comprimento da barra no balanço ele deve ser adotado igual a 2,5 L. Então, a gente tem o L da minha barra, da minha laje em balanço, e nós avançamos 1,5 L para dentro do meu edifício, sendo que o meu L é igual ao vão teórico da minha laje. E nesses casos a gente tem um gancho um pouco diferente. O gancho, que é diferenciado aqui na extremidade da borda livre, serve para proteger essa borda livre, por isso que a gente vira esse gancho dessa forma aqui, com essa espessura de 2H, que é a espessura da laje em balanço, para a gente ter o gancho final aí. Bom, então vamos agora para o detalhamento dessa armação das lajes. Como eu vou utilizar parâmetros que estão aqui na minha apresentação, eu vou ficar aqui do lado de vocês novamente, e a gente vai fazer como a gente está fazendo nas últimas aulas. Bom, então vamos só voltar. A primeira barra que eu irei detalhar eu acho que a barra mais complicada aí são as barras sobre os apoios, certo? Deixa eu só voltar, aqui já está um pouco avançado. Bom, então nós vamos tratar agora do comprimento das barras sobre os apoios. Bom, então os apoios são esses apoios internos, né? Então a gente vai precisar de qual armadura? Então eu peguei aqui a nossa planta final de armadura. Deixa eu só ver aqui. Na minha planta final de armadura, eu tenho os momentos negativos. Eu tenho o momento da laje 1 com a laje 2 e o momento da laje 2 com a laje 3, certo? Lembrando que esse laje 1, laje 2 são o encontro das lajes, né? Então, ó, aqui vai estar meu momento negativo, aqui vai estar outro momento negativo. Bom, então vamos lá. Bom, tipo de barra adotada, eu posso escolher 3 tipos, certo? Então, eu posso escolher um só tipo de barra, barras alternadas ou 2 tipos de barra. Eu vou escolher só um tipo de barra. E para isso, o meu comprimento A1 ele vai ser igual a AL mais LB, o maior valor entre AL mais LB, ou 0,25L mais 10 φ, ok? Bom, primeiro o que nós vamos determinar é o seguinte. Meu L é o maior vão entre os LX da laje quando ambas forem engastadas. Ou é o LX da laje engastada quando a outra laje for apoiada. Então, se eu analisar entre a laje 1 e a laje 2, eu tenho uma laje 1 que é apoiada e uma laje 2 que é engastada, né? Analisando aqui a borda entre uma e outra. Então, o meu L vai ser agora o LX da laje engastada quando a outra for apoiada. Então, para isso, eu volto lá no meu dimensionamento das lajes e vejo qual que é o LX da laje L2, ele é igual a 276 centímetros. Então, ó, no meu vínculo L1, L2, o meu L vai ser 276 centímetros, porque eu estou nessa condição. Vamos agora na laje L2 e L3. Olha, a laje L2 e L3, as duas estão com as bordas engastadas. Então, eu vou pegar o maior vão entre os LX das lajes quando ambas forem engastadas. Eu vou pegar o maior vão entre o LX da L2 e do L3. Vou lá na minha parte de dimensionamento, eu olho o LX da L2 é 276 e da L3 é 312. Qual que é o maior entre eles? 312. Então, o meu L aqui vai ser 312 e eu vou estar nessa condição B. O meu φ, eu vou ter que olhar qual que é a armadura do meu vínculo L1, L2 e L2, L3. Eu vou olhar então aqui na minha tabela de armaduras agora. Olha, aqui na L1, L2 o meu φ é 6,3.
milímetros, ou seja, 0,63 centímetros. E da L2 e L3 é 8 milímetros, ou seja, 0,8 centímetros, certo? Então aqui o meu φ eu já coloco o valor dele. O meu D é aquele D que eu fiz no meu pré-dimensionamento, certo? Então vamos lá. Opa, tá aqui. Que aqui até está incorreto, lembra que eu falei na aula, esses valores estão incorretos, mas nada mais vai ser do que esse meu D. Esse D vocês já têm pronto da parte de dimensionamento. Vai ser a altura menos o comprimento menos o diâmetro adotado dividido por 2. Aqui eu peguei o mesmo valor porque eu não quis recalculá-lo, tá? Então aqui eu peguei os meus Ds relacionados a essas armaduras. O meu AL é 1,5 vezes o D. Então eu vou pegar 1,5 vezes esse valor, vou ter o meu valor de AL. E o LB, ele é dado pela tabela. Então, ó, eu já vou na tabela 1.5b, que já é para o meu aço CA50. O meu concreto é o C30, para essas lajes eu estou sempre utilizando o C30. E eu vou, primeiro, na laje L1 L2, ó, entre a borda L1 e L2, o meu φ é 6,3. Então, nós vamos aqui na tabela, com φ 6,3, com aderência boa e com comprimento com gancho, eu obtenho 15 centímetros, certo? Então, obtenho o valor de 15 do meu LB. Bom, e agora para a laje, para a vinculação L2, L3, eu tenho que meu φ é 0,8. A minha zona é boa aderência, o meu concreto é o C30 e o meu comprimento é com gancho. Então, ó, vou lá no meu φ 0,8, com o meu concreto C30 e com gancho. Então, ó, entre o φ 0,8 e na zona de boa aderência, eu encontro que esse LB é 19 centímetros. Então, eu encontro aqui que o meu valor de LB é 19 centímetros. Então, o meu AL é 1,5D e o meu LB é dado pela tabela. Agora, com todos esses valores aqui já obtidos, eu consigo calcular o A1 para cada vínculo, né? Então, para o vínculo da L1 e L2, o meu A1 vai ser o maior valor entre AL mais LB, que isso dá 25,3, e o maior valor entre 0,25L, que é 0,25 vezes 276, mais 10φ, que no meu caso aqui meu φ é 0,3. Isso dá 75,3 centímetros. O maior valor entre eles é 75,3 centímetros. Eu vou adotar como comprimento de barras 75 centímetros, que é o valor inteiro mais próximo e múltiplo de 5. E como que vai funcionar meu detalhamento? Eu pego entre a laje L1 e L2, bem lá no eixo do apoio, eu vou colocar 75 para um lado, 75 para o outro. E o gancho? Como vai funcionar o gancho? O gancho, pessoal, se eu analisar aqui a minha laje, o valor do meu gancho, essa é a espessura da minha laje, eu vou ter que obter ele através de uma tabela, que eu vou mostrar no momento síncrono, ou, então ele vai ser o menor valor, não, vai ser o maior valor, o maior valor, não, tudo depende, pessoal, calma aí, eu vou, na aula síncrona eu vou demonstrar o porquê. Imagine o seguinte, eu vou lá na minha tabela e eu falo que para um determinado tipo de armadura, eu preciso de um gancho de 10 centímetros. Se eu colocar um gancho de 10 centímetros aqui, 10 centímetros é a espessura da minha laje. E eu preciso ter um cobrimento na parte de cima e um cobrimento na parte de baixo. Se eu coloco 10 centímetros, se eu tenho 2,5 aqui para cima, o meu gancho sai para fora da laje. Então ele deve ser limitado através desse valor aqui, certo? Então qual que é esse valor aqui de gancho? Então é o menor valor, tá certo, é o menor valor. É o menor valor da tabela ou a minha espessura menos 2 vezes o cobrimento. Como a minha espessura é pequena, é óbvio que o meu comprimento de gancho aqui não ficou legal, né? Que eu coloquei C igual a H menos 2C. Eu deveria ter colocado um C', que é o comprimento do meu gancho. Vai ser a espessura da minha laje menos 2 vezes o cobrimento. A espessura das lajes adotadas é 10 centímetros, menos 2 vezes o comprimento, que é 2,5. Então, meu comprimento de gancho tem que ser 5 centímetros. Não dá para ser maior, porque senão eu não consigo dar o cobrimento da minha laje em relação a essa armadura.
Por isso que esse gancho aqui da laje L1 e L2 vai dar 5 centímetros. Efetuando o mesmo tipo de pensamento agora para a vinculação L2 e L3, ó, nós vamos ter lá o meu AL mais o LB, 0,25L mais 10 vezes φ. Eu encontro esses valores, então qual que é o maior valor entre 86,29 e 86? Eu aproximo para o valor mais próximo e múltiplo de 5, vai dar 85 centímetros. Esse 85 centímetros vai ser através do eixo do apoio 85, através do eixo do apoio 85. E o meu gancho de 5 devido à limitação da minha laje. Então, nesse caso, a limitação da minha laje é a espessura, que é 10 centímetros. Muito provavelmente que na laje do projeto de vocês, como sejam 15 centímetros, esse gancho pode ser maior que 5 centímetros. Só que em uma laje que tem uma espessura de 30, se você adotar um gancho de 20, é exagerado. E para esses tipos de casos eu vou demonstrar como que se deve proceder na nossa aula síncrona. Bom, vamos para a armadura negativa lá sobre as bordas apoiadas. Então, ó, inicialmente eu comentei sobre um tipo de barra, né? Então eu utilizei essa fórmula aqui para fazer um só tipo de barra. E agora eu vou utilizar quais serão as minhas armaduras negativas sobre as bordas apoiadas. Porque nesse caso eu tenho bordas apoiadas? Tenho, certo? Então eu tenho algumas bordas apoiadas aqui. Então vamos lá, vamos analisar o nosso caso aqui. Opa, deixa eu... Olha, a laje L1 tem essa borda apoiada, essa borda apoiada, essa borda apoiada. A laje L2 tem essa borda e essa borda apoiada. A L3 essa e essa. Então nós temos bordas apoiadas e nós devemos armar essas lajes com essas bordas. Primeiro nós devemos falar o seguinte, ó, meu AS tem que ser maior ou igual a 0,25 de ASX, sendo que o ASX é a armadura do centro da laje na direção mais armada. Então eu vou fazer somente para uma laje, para que essa aula não fique muito grande. Então meu AS, vamos para a laje L1. O meu AS vai ser 0,25 do vão mais armado. Eu olho lá na minha planta de armaduras finais, vejo na minha laje L1. Na minha laje L1, momentos positivos. Qual que é o momento qual que é a minha armadura que vai dar mais aço? Aqui eu não coloquei, né? Aqui na verdade deveria vir aqui no meu AS efetivo, que não está nessa tabela. Mas vai ser do 8 de φ de 8 a cada 17, que vai me dar um AS efetivo aqui de 2,96 centímetros quadrados por metro. Então meu AS deve ser o maior valor, maior do que 0,25 vezes 2,96. Então, meu AS tem que ser maior ou igual a 0,74 centímetros quadrados por metro. Aí agora, olhando aqui na minha tabela de armadura, área da seção de fios por metro de largura, eu vou... Aqui é para o aço... Opa, desculpa, aqui é de fios. Então, aqui nós estamos de barras. Isso. Eu vou na minha tabela procurar qual que vai ser a armadura correspondente a 0,74. Lembrando que o espaçamento agora pode ser 33 centímetros no máximo, tá? Então, olhando aqui na tabela, vou no φ de 5, pois essa armadura já é muito pequena, né? Para dar 0,74, eu posso utilizar φ de 5 a cada 26 centímetros, certo? Então, utilizando aqui minha armadura para as bordas apoiadas, vai ser φ de 5 a cada 26 centímetros. E o valor de comprimento dessa barra vai ser os ganchos, que a gente já limitou eles sendo 5 centímetros. E esse comprimento acima vai ser 0,2 vezes Lx. Eu pego o Lx da laje L1, que dá 372 centímetros. 0,2 vezes 372 vai dar 74,4 centímetros. Aproximo para o valor mais próximo, múltiplo de 5. Isso dá 75 centímetros. Vou fazer só para mais uma laje. Tá? Vamos fazer para a laje L2. Para a laje L2, eu olho a armadura da L2. Da L2, elas têm a mesma armadura, φ de 5 a cada 19.
Eu olho o AS efetivo que dá FID5 a cada 19, dá 1,03. Eu vou pegar, então, 0,25 vezes 1,03, que dá 0,26 centímetros quadrados por metro. Vou na minha tabela, já olho no FID5, pois essa armadura é muito pequena. O espaçamento máximo que eu posso dar é 33 centímetros. Para 33 dá 0,59. Nossa, professor, é muito. Não é, não posso utilizar armaduras menores, pois não existe bitolas menores que 5 centímetros para barras de flexão. Então, e como essa armadura tem que ser maior ou igual a 0,25, eu vou adotar que vai ser FID5 a cada 33, que vai dar uma armadura um pouquinho maior que essa, não tem problema algum. E o comprimento dessas barras vão ser 5 de gancho e 0,2 vezes LX. O LX para a laje L2 é 276. Isso vai dar 55,2 centímetros, aproximando aí para o valor mais próximo, vai dar 55 centímetros, pois é múltiplo de 5. Pronto, para a laje L3 nós vamos fazer o mesmo processo, mas vamos agora para o detalhamento das armaduras negativas. Então, o detalhamento das armaduras negativas vai ser de qual forma? Bom, nós iremos colocar entre a laje L1 e L2 75 através do eixo do meu apoio, 5 centímetros de gancho, certo? Da laje L2 e L3, nós vamos ter aqui, ó, 85 para cada lado, 5 de gancho. Bom, para as lajes dos apoios, nós já determinamos o comprimento. Então, é 5, e esses comprimentos deverão ser a partir dos eixos dos apoios, certo? E quais bordas deverão obter essas armaduras negativas sobre as bordas? Essa borda que é apoiada, essa borda que é apoiada, essa que é apoiada. Na laje L2, essa e essa. Na laje L3, essa e essa. Para a gente identificar armadura num projeto de armaduras, não é assim tão simples. A gente vê várias armaduras, a gente precisa classificar essas armaduras. Como que a gente vai fazer isso? E também a gente precisa ver quantas barras a gente vai precisar desse comprimento de FID 6,3 a cada 17. Para a gente determinar o número de barras e para a gente conseguir identificar qual que é a nossa armadura, a gente vai fazer uma formulinha que é a seguinte. Meu número de barras é a largura livre na direção perpendicular às barras. Então, por exemplo, qual que é a largura livre na direção perpendicular a essa barra? É esse comprimento, certo? Qual que é a largura livre na direção perpendicular dessa barra? É esse comprimento. Então, vamos tratar agora de vãos livres, só que contrários aonde a nossa armadura está. E o meu SI é o espaçamento das barras, certo? Então, eu divido esse vão pelo espaçamento e eu arredondo o meu valor obtido pelo número inteiro imediatamente inferior, tá? Ah, e se eu obter um número inteiro, por exemplo, eu obtive 18, eu vou arredondar para 17. Se eu obtive 18,1, eu vou arredondar para 18, certo? E assim por diante. Então vamos fazer aí alguns casos. Vou começar primeiro. E como que a gente nomeia essas barras? Ó, perceba que eu tenho a N1. Meu N1 está associado a essas barras aqui desse comprimento que vão ocorrer aqui nesse apoio. Meu N2 vai estar associado a essas barras que terão esse comprimento que estarão aqui nesse apoio. Cadê? Meu N3. Meu N3 aqui vão ser essas barras. N4 essas barras. Tá. O N3 aqui na parte de cima e na parte de baixo são iguais, né? Então, por isso que eu coloquei, ó, N3, pois o vão é o mesmo, vão ser iguais aqui na parte de cima e na parte de baixo. N4 vão ser essas barras, e daí nós vamos calcular os comprimentos. N5 vai ser igual na parte de cima e na parte de baixo. N6 vai ser igual na parte de cima e na parte de baixo. E o N7 vai ser para essa borda apoiada. Vamos primeiro para o N1. Então, meu N1 é o seguinte. Qual que é o L0 que vai ocorrer aqui no meu N1? Vamos voltar aqui na nossa planta. Ó, meu L0 que vai ocorrer aqui no meu N1 é esse vão aqui livre, que é 360 centímetros, ok? Então, ele vai ser 360, que é o meu L0. 360, que é meu L0. Qual que é o espaçamento dessa barra? É 17, certo? Então, o espaçamento é 17. Eu vou dividir 360 por 17.
Então, como você obteve esse espaçamento aqui? Ah, eu olho aqui, ó, na minha laje L1, L2, o espaçamento é 17. Foi o espaçamento que eu dimensionei no dimensionamento de armaduras. Eu divido um pelo outro, deu 21,17, eu vou adotar 21. Então, meu N1 vai ser 21 φ de 6,3. De onde você obteve esse φ 6,3, professor? Do dimensionamento que eu obtive aqui. Vai ser 21 barras de φ de 6,3 a cada 17 com esse comprimento que está aqui na minha planta. Bom, vou fazer isso para o restante das armaduras. Vou pegar outro caso. Não vou fazer todos os casos, senão a aula vai ficar um pouco grande. Vou fazer só para N2 e depois eu faço para o caso das bordas apoiadas, porque a N2 dá um valor inteiro. Então, N2, vamos ver qual que é a N2. Minha N2 vai ser essa armadura negativa entre a laje L2 e L3. Entre a laje L2 e L3, qual que é a armadura que eu dimensionei? Φ de 8 a cada 20. Qual que é o vão em que essa laje, em que essa armadura vai se estender? O vão vai ser 360 centímetros, certo? Então, eu vou pegar o meu L0, né, do meu N2, que é 360, e o espaçamento, que é 20. Divido um pelo outro, dá 18. Eu devo pegar um valor inferior. O valor inferior vai ser 17. Então, aqui no meu detalhamento, através dos comprimentos das barras, que a gente já determinou, eu vou ter que meu N2 vai ser 17 barras de φ de 8 a cada 20, certo? Vamos pegar agora só uma de um apoio. Vou pegar aqui a N3, por exemplo. N3 vai ser a barra que eu vou querer calcular o detalhamento nesse vão aqui, né? Certo? Nessa borda apoiada. Bom, nesse vão, qual que é o comprimento desse vão livre? É 500 centímetros. Então, meu L0 aqui na minha tabela do N3 vai ser 500, certo? 500. Qual que é o espaçamento que eu calculei para essas barras dos apoios da L1? É 26 centímetros, certo? Então, eu vou pegar 500 dividido por 26, isso dá 19,23. Eu aproximo para o valor inteiro abaixo, isso vai dar 19. Então, aqui eu vou ter que meu N3 vão ser 19 barras desse tipo de φ de 5 a cada 26. Então, assim é feito o detalhamento das armaduras negativas. Bom, vamos só rapidamente, para a aula não se estender muito, fazer o comprimento das barras positivas. No comprimento das barras positivas, a gente precisa analisar se essa barra ela vai estar inserida em um lugar que eu vou ter apoio de um lado ou laje do outro, tá? Então, para isso, a gente deve analisar esses tipos de vinculações. Então, por exemplo, vamos para a minha laje L1. Na minha laje L1, na direção horizontal dela, na direção horizontal da minha laje L1, eu vou ter apoio de um lado, então eu vou precisar de gancho, e aqui eu vou ter laje do outro, certo? Então, como que a gente vai fazer esse dimensionamento da minha laje L1 aqui na direção horizontal? Eu vou ver qual que é a armadura da laje L1 na direção horizontal, certo? Então, qual que vai ser a minha armadura da minha direção horizontal da laje L1? A gente vai ter que ver se ela é MX ou MY. Nesse vão, esse meu vão é o meu LY, certo? Então, esse momento vai ser meu momento MY, certo? Vai estar na direção LY. Olhando aqui, então, qual que vai ser a minha armadura para o momento MY da laje L1? Vai ser 6,3 a cada 19, certo? Vai ser 6,3 a cada 19. Pessoal, só desculpa se vocês acharem que houve uma interrupção. Eu fiz uma edição aqui no vídeo porque deu um problema no meu computador. E para não perder o que eu já tinha gravado, eu vou continuar a partir desse ponto, tá? Então vai ser 6,3 a cada 19, né? O meu momento MY da laje L1. E, portanto, o meu φ aqui na direção horizontal vai ser 0,63, certo? Vou dar um zoom maior aqui.
Bom, qual vai ser o vão horizontal? Tomem muito cuidado porque isso confunde, tá? Na hora que eu fui fazer esse exercício eu me confundi inteiro. Olha, o vão. Opa, deixa eu só colocar a apresentação aqui para vocês. O vão em que a minha laje L1 vai se estender. Ó, a minha armadura horizontal desse vão vai ser meu MY. Ela vai se estender nesse vão de 360. Mas o comprimento que a gente está querendo determinar inicialmente é o comprimento dessa armadura. Ela vai ser o vão livre dela de 500. Tá? Por isso que a gente vai fazer na direção horizontal e a gente vê o vão da horizontal. Ela vai ser dividida aqui em relação aos espaçamentos, em relação ao outro vão. Mas o comprimento, que é o que a gente quer analisar, vai ser em relação ao vão horizontal mesmo, tá? Tudo bem, nós vamos ter um momento síncrono hoje que a gente pode até dar uma batida de novo nessa parte. Bom, ΔL à esquerda, ele vai ser igual ao quê? Ao apoio, se eu tiver, menos o cobrimento. No caso, vamos analisar se a gente vai ter apoio. Olha, do lado esquerdo é igualzinho está no desenho. Vai ter esse apoio, que é essa viga de 12, menos o cobrimento, que é 2,5. O meu ΔL à esquerda, meu comprimento que eu vou ter que avançar, vai ser de 12 menos 2,5, que dá 9,5. E a direita desse meu vão que eu estou analisando, eu tenho lajes. Se eu tenho lajes, eu devo estender esse comprimento de 10 vezes φ, certo? 10 vezes φ. 10 vezes esse φ, que dá 6,3. Meu comprimento total dessa minha armadura, ela vai ser 500 mais 9,5 mais 6,3, que dá 515,8. Perceba que aqui embaixo eu até coloquei aqui a fórmula desse comprimento total. Eu vou pegar múltiplo de 5, nesse caso eu posso estender um pouquinho mais de 10 φ? Aqui posso. Então por isso que eu vou colocar múltiplo de 5 e essa minha armadura adotada vai ser de 520, ok? Bom, meu ΔL meu gancho, vou ter gancho só de um lado, do outro lado eu não vou ter, né? Ó, desse lado eu vou ter, desse outro eu não vou ter. Então, o meu gancho da minha laje eu vou ter só de um lado e ele é igual a 5, porque a gente já comentou, né? Minha espessura menos 2 vezes o comprimento vai dar 5 centímetros. Então, meu comprimento total dessa barra vai ser 525 centímetros. Vamos analisar só numa direção em que eu vou ter apoio e numa outra direção que eu não vou ter apoios. Então, na L1 vertical, na vertical estou analisando esse vão aqui. Tenho apoio em cima, tenho apoio embaixo. Então, ele vai precisar de gancho em cima e gancho embaixo. Qual que é o comprimento L0 aqui? O comprimento L0 é 360. Bom, esse vão aqui, como esse é o meu menor vão da laje L1, ele vai ser meu vão LX. Então, a armadura associada a esse vão é um MX. Então, vamos lá. Vamos no MX da laje L1. É φ de 8. Então, nós vamos precisar... Meu φ vai ser 8. Então, vamos iniciar aqui. Bom, então, na direção vertical, meu φ é 8. Meu L0. Qual que é o L0 nessa direção? É 360, tá? Meu L0 é 360. Eu vou precisar avançar no meu apoio em cima e embaixo? Vou. Porque em cima e embaixo eu tenho apoio. Então eu vou precisar avançar nesse apoio e avançar nesse apoio. Como que eu determino esse comprimento quando eu avanço no apoio? Vai ser o comprimento da minha viga, que é 12 em cima, menos o cobrimento. Tá? Então vai ser 12 menos 2,5, que é meu cobrimento. Isso vai dar 9,5. Tá? Então perceba, vai dar 9,5. Aqui em cima e embaixo, vamos falar esquerda, direita, mas é em cima e embaixo. 9,5 em cima, 9,5 embaixo. Somando aqui os dois vai dar 379. Vou adotar o próximo múltiplo de 5, vai dar 380. Aqui tem um grande problema, né? Se eu adoto 380, teoricamente o meu cobrimento não vai ser garantido, pois aqui ó, eu vou ter 1 centímetro a mais. Então meu gancho vai ter que subir um pouquinho a mais, né? Entendeu? O gancho vai ter que, aliás, eu vou ter que diminuir o meu gancho, pois esse L1 adotado está muito grande.
Bom, gancho, vou precisar de gancho? Vou, porque em cima e embaixo eu vou ter apoio. E qual vai ser o gancho? A gente calcula o gancho aí com o valor de 5. Então, eu vou ter 5 em cima, 5 embaixo. Meu comprimento total vai ser 390. Vamos analisar agora uma que não precisa de gancho, que é a L2. L2 na direção horizontal, percebam, na direção horizontal, ela vai ter laje desse lado e laje desse outro lado. Então ela não vai precisar de gancho, ela vai avançar 10 φ nos apoios, certo? Bom, então vamos lá. Nesse meu vão, ó, meu comprimento aqui, a minha armadura nesse vão é 260, o meu vão é o meu LX, certo? Então, para esse vão da laje L2, eu vou precisar do meu MX, ok? Então, vamos lá. Para o vão da laje L2, eu vou precisar do MX, que é φ de 5 a cada 19. Então, vamos na minha tabela, o meu φ é, na direção horizontal, φ de 5. Meu L0, meu comprimento disponível é 260 centímetros, ok? Eu preciso de avançar até o apoio na esquerda e na direita? Não, porque aqui eu tenho laje desse lado e laje desse outro. Então, aqui, o meu ΔL à esquerda e ΔL à direita vai ser 10 vezes o φ. Então, percebam, vai ser 10 vezes o φ. 10 vezes meio, que dá 5 de um lado e 5 do outro. Meu comprimento necessário, então, vai ser 260 mais 5 mais 5, que dá 270. O meu L1 adotado, o múltiplo de 5, já é 270. E eu não preciso de gancho, então meu L total vai ser 270. Efetuando isso para o restante das lajes, analisando se tem laje associada de um lado, se tem gancho do outro, vocês conseguem finalizar essa tabela aí. E agora vamos para o detalhamento das armaduras. Muito cuidado nesse detalhamento. Então aqui eu coloquei os níveis das barras, né? N8, N9, N10, N11, N12 e N13, que vão ser as barras associadas para eu conseguir enxergar qual é a barra que eu estou analisando aí no meu projeto. Vamos fazer para N8 primeiro. Bom, N8, qual que é a armadura da minha N8? Olha, N8 vai estar associado ao meu MY, vai ser φ de 6,3 a cada 19, certo? Então, ó, φ de 6,3 a cada 19. Bom, o comprimento total dessa barra vai ser 520 com um gancho de 5, ok? Aqui no caso aqui eu acho que eu até coloquei incorreto, né? Porque esse gancho de 5 vai dar... Ah, não, tá certo. Ó, é 520 com um gancho de 5, dando comprimento total de 525. Então está correto aqui a indicação que eu fiz. Bom, essa barra aqui com esse comprimento, ela vai se estender nesse vão. E esse vão, pessoal, é qual vão? É o vão de 360, ok? Então, nós vamos ter o seguinte aqui. Ó, eu vou ter que meu L0 para essa barra é 360. O espaçamento que eu calculei é a cada 19. 360 dividido por 19 dá 18,94. Abaixo para o inteiro inferior, que dá 18. Calculando isso, então eu vou ter 18 φ de 6,3 a cada 19. Vamos analisar para N9 e para N10. Daí a gente finaliza aí. Para N9, a gente calculou que o comprimento dela é 380. É 380 mesmo? Vamos confirmar. Isso, ó, 380 mais 5 de um lado, 5 do outro. Então, ó, vamos lá. Então, nós vamos ter aqui o seguinte. Ó, 380 mais 5 de um gancho, 5 do outro. Ela vai se estender nesse vão que é 500, tá? Então, meu L0 é 500. Qual que é a armadura nesse trecho? Que é o meu MX, né? O MX dessa laje. Então, vamos lá. φ de 8 a cada 17. Então, nós vamos ter que o espaçamento associado é 17. 500 dividido por 17 dá 29,41. Inferior abaixo, né? O inteiro inferior abaixo vai dar 29. Então, nós vamos ter 29 φ de 8 a cada 17, com o comprimento aqui de 380 e os ganchos de 5. Vamos para o N10 agora. Meu N10, eu calculei o comprimento dele, era 270, aqui não tem gancho, tá? Bom, essa armadura é a do meu MX, né?
meu MX aqui. Então vamos lá ver qual que é a armadura do meu MX. É WAGL2 é FID 5 a cada 19. Ela vai se estender em qual L0? Nesse L0 aqui, certo? Então nesse L0, então qual que é o L0 aqui? É 360, ok? Então nós vamos fazer aí, vamos lá, vamos voltar. Nós vamos ter que o L0 é 360, com espaçamento 19, dividindo um pelo outro vai dar 18,95, o inferior abaixo inteiro é 18. Então eu vou ter 18 FID 5 a cada 19. E assim sucessivamente eu vou fazer. Então tomem cuidado com quando você está analisando o comprimento da barra e aonde ela vai se estender, que um é o contrário ao outro. Bom, hoje nós teremos também uma aula síncrona. Caso ainda tenha dúvidas em relação a essa aula, hoje a gente pode comentar. E por hoje é isso. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.